Paz, irmãos, tudo bem? Boa noite. Mais um vídeo, parte de número 4. A gente falou na última parte, finalizou no capítulo 2 do Cântico dos Cânticos, certo? Eu não vou ler o capítulo 3 hoje, vou deixar para um outro momento, ainda na sequência. Tem alguns acontecimentos ali no capítulo 3 que está ligado com o capítulo 6 e 7. Então, quando chegar no momento certo, a gente grava junto. Hoje eu vou falar no capítulo 4 do Cântico dos Cânticos, no momento em que a igreja desce para a terra. Aconteceu o arrebatamento, a igreja vai descer para a terra. Mas para você compreender tudo isso, Para você compreender tudo isso que está acontecendo, eu vou ler alguns versos no Salmo 18, certo? Tem bastante salmos escatológicos, bastante salmos falando da igreja nos ares, no momento da peleja, com Jesus vindo buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja e acontecendo a peleja. Então, tem muita coisa acontecendo nesse momento. Então, o que acontece? Eu não sei como ainda que existe pessoas, que ensinam, que apregoam um arrebatamento secreto, ou iminente a qualquer momento. Olha quanta coisa tem que acontecer, quantos vídeos eu já fiz falando sobre isso, quantas coisas precisam acontecer para Jesus vir, arrebatar a igreja, para inaugurar o milênio, Então não tem como algo desse porte acontecer a qualquer momento, ou secretamente, entende? Eu não sei como ainda que conseguem fazer isso, Acreditar e ensinar num negócio desse. E detalhe, não tem base bíblica em lugar nenhum isso. E isso é a pior coisa ainda, O único texto que eles usam é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 16 ao 18, Ou do 13 ao 18, alguma coisa assim. Quando Jesus chega ali para arrebatar a igreja e encontra com o Senhor nos ares, e ali a gente está para sempre com o Senhor, Só que naquele texto ali o apóstolo Paulo não mostra a sequência, o que acontece antes, o que acontece depois. Ele deu um zoom no momento do arrebatamento, Mas você acha que o apóstolo Paulo não sabia de tudo isso? Dessas coisas que a gente está falando, estudando? Claro que ele sabia. No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele vai falar quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. É importante você meditar até nisso que o apóstolo Paulo está falando. Por que ele está falando reunião? Por exemplo, por que ele não fala quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e casamento de Jesus e a igreja? Por que será que ele não falou isso, por exemplo? Entende? Então tem que se fazer perguntas no texto. Você tem que meditar na palavra. Meditar em outros textos que está falando desse acontecimento para chegar a um denominador comum, Mas vamos lá. Então eu vou ler alguns versos do Salmo 18. Eu repito, tem vários salmos que falam, desse período aqui. Tem Salmo 83, Salmo 87, Salmo 110 e por aí vai. Tem muitos salmos, Eu escolhi o Salmo 18 porque tem algumas expressões interessantes aqui. Salmo 18, verso 7. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Quando é que o Senhor Deus vai se indignar? Ezequiel 38, 19 fala, naquele tempo, naquele dia, será grande a minha indignação contra os ímpios, os que não estão obedecendo ele e estão, de uma certa forma, negando Jesus e ainda aceitaram a marca da besta, Então aqui está falando da indignação dele. 8. Das suas narinas subiu fumaça e o fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu. E teve sobre os pés densa escuridão. É o momento em que a terra fica escura, Há trevas por toda parte da terra, Em algumas partes da terra, não toda parte. Porque uma parte vai ficar clara, Vai ter luz em uma parte da terra. Aonde estiver agrupado um grupo de pessoas que creem em Jesus, nessa região com certeza não vai ter trevas, Nem treva de noite, nem treva de pecado. Já em alguns lugares da terra vai ter treva de pecado, mas vai ter densa escuridão, assim como teve lá no Egito. Verso 9. Já acabei de ler, Vamos para o verso 13. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz
e houve granizo e brasas de fogo. Quando é que vai cair granizo na terra? Não é na grande tribulação? Lá na sexta e sétima trombeta? Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão. O Senhor, pelo iroso, refolgar as tuas narinas. Né? Ele está cheio de ira. Olha só que interessante, né? Deu para ver o leito das águas, né? Mais especificamente, né? O rio Nilo vai se secar no período de grande tribulação. O Eufrates vai se secar e outros rios, né? Mas esses dois, pelo menos, são os mais importantes, né? São mais falados na Bíblia. Mas tanto o Nilo quanto o Eufrates vai se secar. Deu para ver o leito do rio. Verso 16. Do alto ele me estendeu a mão e me tomou e me tirou das muitas águas. Muitas águas é as nações, né? Multidão de exércitos inimigos, né? Por exemplo, Apocalipse 2 não vai ter uma expressão lá que o dragão vai abrir a boca de um rio de água atrás da igreja ou atrás da mulher? Esse abrir a boca, esse rio de água, aí está falando de exército de inimigo. Então ele me tomou do meio dos inimigos, ele levantou, estendeu a tua mão e tomou, ele arrebatou a igreja. Aqui está falando do arrebatamento, né? Arrebatou. Vamos lá. Verso 17. Livrou-me do forte inimigo, da besta, né? E dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, né? Aquele que tem coração puro e mãos limpas, verão a Deus, não é? Aqui já ficou no passado essa expressão. Ele me recompensou porque eu tinha mãos limpas e coração puro. Ele me recompensou. Compreende? Verso 20. Acabei de ler, né? Deixa eu ver aqui agora. Verso 33. Eu vou pular alguns versos para não ficar grande o vídeo, porque tem bastante texto aqui para falar. Verso 33. Ele deu aos meus pés a ligeireza da corça, e me firmou nas alturas, elevou-me nas alturas. Está compreendendo a igreja nos ares? Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Aqui ele nos revestiu com a sua salvação, né? Salmo 132 fala que, além dele ser um escudo de salvação para nós, ele vai nos revestir de salvação. No caso, a glorificação do corpo, né? Vamos ler até o 38. 36. Alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos, e os alcancei, e só voltei depois de ter dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sobre os meus pés. Mais um verso, só o verso 43. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Percebe que aqui ele já colocou essas pessoas como cabeça das nações? A igreja não vai reinar sobre as nações? Autoridade de ferro para reger as nações? Aqui, ó. Me colocou como cabeça das nações. E povo que não me conheci, me serviu. Que eu não conhecia, me serviu. Então, nesse momento do Salmo 18 aqui, que é muito rico, né? Tem muitas coisas interessantes para ser falado aqui, né? Mas eu dei um resumão aqui para poder não ficar grande o vídeo. Então, vocês conseguem compreender que a igreja está nos ares, né? Assim como lá no capítulo 2 do Cântico dos Cânticos, a igreja está nos ares. Capítulo 2 e capítulo 3 de Cântico dos Cânticos é tudo contexto de grande tribulação, né? Coisas que estão acontecendo no período de grande tribulação. Bastante coisas que está acontecendo no momento, né? Outro ponto, Romanos capítulo 16, verso 20. E o Deus da paz esmagará a Satanás
debaixo dos vossos pés. Ou seja, a igreja está nos ares e Cristo está pelejando com o inimigo sozinho. Por que eu estou falando sozinho? Porque Isaías 63 não vai falar lá? Quem é este que vem do Edom, poderoso, né? Marcha no fulgor da sua força, na sua plenitude. E ele ainda vai falar, sou eu mesmo, sou poderoso para salvar, porque o meu braço é poderoso. O meu braço trouxe salvação. E eu pisei sozinho o lagar do inimigo. Jesus, eu pisei sozinho o lagar do inimigo, né? Então, o que acontece? Ele chega na sétima trombeta, né? Sétima trombeta e sétima taça. Ele chega, tira a igreja do meio do caos, coisa irada acontecendo, tira, coloca ela entre as nuvens, ele desce sozinho, peleja contra Edom, vai lá no rei da Síria, nos montes de Israel, destrói o rei da Síria, o falso profeta, né, vamos dizer assim, depois volta para cima, para a famosa reunião que o apóstolo Paulo fala, lá no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, né? Quanto à vida de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, aí ele vai reunir para daí então começar o quê? O reino milenar, né? Ele vai estabelecer o reino e nós vamos ser reis e sacerdotes sobre a face da terra. E aí ele vai colocar alguns como rei, outros como sacerdote, aí ele vai distribuir os galardões ali. Não sei bem se é os galardões ainda, né? Eu estou falando aqui, mas para você compreender. Essa parte dos galardões eu ainda não estudei a fundo, mas eu acredito que seja nesse momento mesmo, a época dos galardões, né? Porque a gente vai receber, como é que se diz? A recompensa do trabalho, além de ser a salvação, a gente vai reinar com ele. Então eu acredito que seja nesse momento o galardão. E alguns vai ter galardão maior, outros menores, vai ser segundo as suas obras. Ele me recompensou segundo a pureza do meu coração e a limpeza das minhas mãos, né? A gente leu aqui no Salmo 18. Que mais? Então Isaías 63 está falando que ele vem sozinho, ou seja, ele pisa o lagar do inimigo sozinho, só que a igreja está nos ares. Na sétima taça, sétima trombeta, acontece esse mesmo evento, né? Ele está com os anjos dele, é claro, pelejando ali e tal, mas nós estamos nos ares. E ele está pelejando por baixo, destruindo o inimigo debaixo dos nossos pés. Por isso que Paulo fala, né? O Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então, a palavra de Deus não entra em contradição, ok? A palavra de Deus não entra em contradição. Uma coisa confirma a outra, né? Entende? Tem mais profecias para examinar, tem mais textos para a gente falar, mas eu não vou colocar aqui, porque senão o vídeo já está com 12 minutos já. Vamos lá para o Cântico dos Cânticos, capítulo 4, para a gente compreender lá o momento em que Jesus chama a igreja para a terra, certo? Capítulo 4, verso 1. Então a igreja está nos ares, que eu já frisei anteriormente, certo? Vamos lá, sequência de leitura. Capítulo 4, verso 1. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas, e brilham através do véu. Já arrebatou, certo? Já está com ele nos ares, mas ainda é noiva. Os teus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes pelo monte de Gileade. 2. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas nascem crias. Então, duas expressões aqui nesse verso 2. São os teus dentes como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavandouro. Lavandouro como é que se diz? É a glorificação do corpo, né? É a transformação do corpo, de corpos, né? Ele vai lavar a igreja embaixo, né? Ou seja, a transfiguração vai acontecer quando a igreja está na terra, transfigura o corpo, limpa, leva limpo para cima. Ou seja, são como ovelhas recém-tosquiadas, recém-limpas, entende? Tirou toda a sujeira, né? O corpo incorruptível, vamos falar assim, e sobem do lavandouro, né? Porque foi lavado lá embaixo, então está subindo limpo, lavado, certo? Verso 3. Os teus lábios são como um fio de escarlata, e a tua boca formosa. As tuas faces como romã partida e brilham através do véu. Noiva ainda. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. Torre de Davi, né? Aqui é Cristo, né? O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, e partes de armamentos de valentes soldados.
5. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Verso 7. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Desce comigo do Líbano, noiva minha. Desce comigo do Líbano. Desce comigo do Amana. Desce comigo do monte Senir, do Hermon e dos covis dos leões, de onde moram os leopardos. Segurar um pouquinho aqui. Você percebeu que ele está chamando a igreja para descer dos montes, porque ela está nas nuvens, no alto, não está? Ela está uma gama ali, uma gama muito grande de pessoas entre as nuvens, né, no alto, ali, nos ares mesmo, certo? Não dá pra gente, eu não fui a fundo ainda sobre isso, qual seria essa altura entre as nuvens, né? Mas ela está no topo dos montes, né? E Israel, né, para quem não sabe, é o ponto mais alto da terra, certo? Ponto mais alto. Então ali, pouquinha coisa que você sair do chão, você já está entre nuvens, entre as nuvens, né? E os montes de Israel são muitos em volta ali, a região toda é cheia de monte. E toda essa região vai estar repleta de pessoas nos ares. Então ele está dizendo, desce comigo do monte Líbano, né? Desce comigo do Hermon, do Amana, do Senir. Verso de número 9. Arrebataste o meu coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste o meu coração com um só dos seus olhares, com uma só pérola do seu colar. Então, outra coisa interessante que está se repetindo aqui, ele está chamando ela toda hora de noiva, e de vez em quando ele chama ela de irmã. Por quê? Porque lá nos evangelhos Jesus mesmo não falou, no reino de meu Pai, na ressurreição dos mortos, não se casam e nem se dão em casamento. Seremos, ou vocês serão como os anjos do meu Pai. Ele será o vosso Deus, como é meu Deus, e será o vosso Pai, como é meu Pai. Então Jesus se coloca na condição de irmão, né? Mas neste momento de milênio, depois do arrebatamento, irmãos, né? É Jesus sendo o irmão mais velho, o primogênito de muitos irmãos, né? Como o apóstolo Paulo fala. Só que, ao mesmo tempo, é figura de noivo, né? Assim como Isaac e Rebeca, né? Isaac estava meditando no deserto do Negueb, certo? Deserto. Olha que interessante. Rebeca está vindo de longe com um amigo lá, o servo de Abraão, o servo mais antigo da casa de Abraão. Está trazendo Rebeca. De longe, quando Rebeca vê Isaac, ela pergunta para o servo, quem é aquele lá que está vindo de encontro com a gente? Aí o servo vai responder, aquele lá é o meu senhor Isaac, o que vai casar contigo, é o teu noivo. Rapidamente ela faz o quê? Coloca o véu. Rebeca coloca o véu. E para ela é profetizado que ela seria mãe de milhares. Mãe de milhares. Então, esse mãe de milhares é a igreja no milênio, nesse milhares, vamos falar assim, de pessoas, né? Mas tudo figura de noiva, né? Porque o casamento mesmo só acontece onde? Quando, na figura de Jacó, né? Jacó e Raquel. Jacó e Raquel. Ainda, inclusive, tem o lance lá dos 7 anos, né? Que eu não vou nem entrar agora, que é grande o negócio. O assunto lá é grande. 7 anos, né? Ou seja, 7 anos de grande tribulação. Para ocorrer ali na verdade, é 7 anos da grande tribulação, mas também é 7 anos, figura de 7 dias, que é uma semana. E 7 dias como se fosse o milênio, né? É bastante coisa para falar com o número 7. Eu não vou nem entrar nesse ponto agora, senão vai sair do foco aqui. Mas então, o que eu quero dizer? Quando ele está chamando de irmã e noiva, é porque ao mesmo tempo que está sendo irmãos, todos são irmãos, né? Como tem um Deus que é pai, como a Jerusalém que é mãe, e ele também está figura de noivo. Ele vai restaurar a terra, né? E como sendo noivo, por exemplo, o homem, quando ele quer conquistar a mulher, ele vai fazer as melhores coisas, ele vai querer impressionar a noiva dele, certo? As melhores coisas que ele tem, ele vai colocar ali na mesa, porque ele quer impressionar a noiva. É o que Cristo vai fazer, ele vai restaurar a terra diante dos nossos olhos, né? Vai nos impressionar. Porque quando chegar no final do milênio, vai acontecer, literalmente, ao meu entender, literalmente o casamento de Cristo e a igreja. Nova Jerusalém com o trono branco, né? Tá certo que Pai, Filho e Espírito Santo é um só, mas todos eles têm um lugar deles, certo? Tem uma hierarquia aí, e, enfim, assim como a igreja, né? Tem os momentos lá elevados que Deus vai trabalhando com a gente.
pouquinho mais para baixo. Vamos continuar a leitura. Verso 10. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho. E os teus lábios, ó noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua. Mel e leite. A fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Vestido é da linho finíssimo, né? Mas mel e leite é porque Deus está prometendo faz muitos anos, né? Muitos anos mesmo, né? Que eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Ok? 12. Jardim fechado tu és, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com os frutos excelentes, o hena, o nardo, o aloés, o açafrão, o cálamo, o cinamomo, não sei nem o que é isso, com toda sorte de árvores de incenso, e mirra, e aloés, e com todas as principais especiarias. Verso 15. És fonte dos jardins, poço de águas vivas, corrente de águas que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte. Agora é a Sulamita que está falando. Levanta-te, vento norte. Vem, vento sul, e assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. E venha o meu amado para o seu jardim e coma dos seus melhores frutos, né? Então a Sulamita, de uma certa forma, está tendo uma certa autoridade, vamos falar assim, né? Libera o vento sul e o vento norte, hein? Porque lá no Apocalipse não vai ter 4 anjos segurando os 4 ventos da terra? Porque os ventos, ele está segurando a vinda de Cristo, né? Se liberar o vento, Cristo vem. Então ela está falando, libera o vento aí, vento sul, vento norte. Permita que o meu amado venha ao seu jardim comer os seus melhores frutos. Amém? Vou finalizar esse vídeo. E aí na quinta parte eu volto para a gente falar do capítulo 3 um pouco e capítulo 6, certo? Deus abençoe vocês, não esquece de curtir, compartilhar, não esquece de se inscrever lá no canal Efraim Ministério Sode, dá um like lá, ajuda a gente a divulgar a palavra para o canal crescer e mais pessoas serem atingidas com esse evangelho. Que Deus abençoe a todos.